Se tiver 2 ou mais, né? Aí estarei. Então, vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. Continuar os nossos estudos hoje. Nós vamos estudar a obra, sempre o Evangelho, né? No começo. E a obra Mecanismos da Mediunidade, que eu digo que a gente mais lê do que estuda. Então, ontem nós vimos notícias históricas no Evangelho, na introdução, nós vimos os samaritanos, vimos os nazarenos, e hoje vamos continuar com esse dicionário, né, um dicionário importante, que nos traz referência sobre essas palavras, né, o significado, para que a gente possa compreender e contextualizar. Então, nós vamos hoje falar dos publicanos, que nós sempre vemos em várias passagens, Jesus se referia aos publicanos, né? Como naquela, assim, se só saudardes aos que vos amam, né? Que fazeis melhor que os outros. Não fazem assim também os publicanos, né? Que sempre saudavam, diziam oi para aqueles da mesma seita, da mesma religião. Com isso, Jesus já estava dizendo que ele compunha um entendimento de que nós temos que amar o próximo, mas o próximo, ele é todos os nossos irmãos em humanidade. E esse entendimento não era o entendimento nem dos fariseus, nem dos publicanos. Mas então Jesus está falando, os publicanos só saúdam os próprios irmãos em crença. Então, se você não amar aos vossos inimigos, que fazeis melhor do que os outros, né? Então, vamos lá, publicanos. Então, nós sempre, por exemplo, também Mateus era um publicano. Então, às vezes a gente fica falando, mas não sabe o que significa. Por isso, Kardec teve esse cuidado de fazer esse índice aqui, né? Publicanos eram assim chamados na antiga Roma. Então, eles estavam a serviço de Roma, por isso eles eram odiados, né? Os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda a espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do império. Eram como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França, e que ainda existem em algumas regiões. E hoje é o chamado leão do imposto de renda. O pessoal que trabalha lá na Receita Federal são os publicanos, né, da atualidade. Como isso é antigo, né, Márcia? Hã? Como essas coisas são antigas, né? Como que isso é antigo? Nossa. Arrecadar imposto, né? E hoje, né, tá pior ainda. Tá pior, que só foi aumentando tudo, né? Com certeza também é normal, né? Sim. Olha, só para ter uma noção, como que tá pior? Aí em Minas, né? Quando em Minas surgiu um movimento, a Inconfidência Mineira, né? Liderado por um dentista, né? Tiradentes, né? Não é? José Joaquim, né? Da Silva Xavier. Tiradentes. Então, era real, né? Dos cobradores de impostos, né? Exatamente. Então, a coroa portuguesa cobrava impostos do ouro, dos minérios que eles retiravam. E quanto que era o valor, né? Era um quinto do que você tirava na mina, você tinha que deixar para a coroa. Por isso a expressão quinto dos infernos. É aí de Minas. Sabia disso? Eu não. Eu sabia disso. Eu não sabia.
Quinto Tem dos muitas infernos. expressões aí de Minas interessantes. É Quinto verdade. dos infernos. E olha, quinto, hein? Um quinto. Você pega 100, divide por 5, né? Vai dar 20%, né? 20% dos impostos. Por conta desse quinto dos infernos aí, de 20% de imposto, isso que motivou a Inconfidência Mineira. Exatamente isso, sabe? O abuso na cobrança dos impostos. Hoje a tabela é 30%, chega às vezes quando você soma todos os impostos, dá assim muito mais do que isso. E o povo aceita, não acontece nada. Lá teve uma inconfidência. Entenderam? Só aumentou de lá para cá, né? E parece que vai aumentar mais agora. Então, Então, da Inconfidência, eu sei a história agora. os Dessa história aí que motivos, eu não sabia. os motivos eram excesso da cobrança de impostos, enfim, né? O Dom João VI tinha vindo para o Brasil e tinha, de certa maneira, trazido, né, vamos dizer assim, uma noção, assim, de liberdade, né? Enfim, né? Mas, o que é que acontece? Essa coisa dos impostos, ela é terrível, né? Ela é uma coisa, assim, terrível mesmo, né? Porque O imposto come a gente, tá doido. Tudo a gente paga imposto. assim, o serviço que vem de volta não é bom. Se fosse Não. bom, beleza, mas não é. Então, por isso que hoje existe aquelas correntes mais libertárias de ter um Estado mínimo, né? Em que o Estado só faça mesmo o essencial, né? Mas que devolva para a iniciativa privada a sua autorregulação, que as pessoas possam trabalhar em paz. Hoje você não tem paz para trabalhar. Tu abre uma portinha ali, é tanta coisa que você tem que pagar, alvará disso, alvará daquilo, não é? É verdade, E tal, meu Deus do céu, e licença ambiental, e licença do IBAMA, e licença de tanta coisa que a pessoa... Aí aqueles que são, por exemplo, às vezes o camelô, né, que trabalha ali meio... Daqui a pouco vem a polícia, acaba com eles. Então, a pessoa não tem paz, né, para trabalhar, né? Na Então, Paulista, em São Paulo, é o tempo inteiro. Você sofrendo, está né? passando e o povo está correndo, carregando as coisas. Oh, meu Deus! Eu Pois ficava é, com dó de ver aquilo. exato. E aí esse povo, né, não consegue ter nada, porque, né? Não, não Então, por consegue. isso que os cobradores de impostos são tão odiados até hoje. Então, imagina naquele tempo também, né? Então, eles, como eles eram odiados, os publicanos, os imperadores sabiam que eles corriam muitos riscos e era difícil pessoas para fazer esse serviço. Então, eles se tornaram pessoas corruptas e os imperadores, né, tal, eles fechavam os olhos para a corrupção, entendeu? Então, nada mudou. Não, isso é antigo e nada mudou. Olha só o que está escrito aqui, né? Os riscos a que estavam sujeitos faziam com que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam, e que, da parte de alguns, eram frutos de exações e de lucros escandalosos, ou seja, corrupção. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Então, e hoje é o servidor público, né? Aquele que faz o serviço público. Hoje esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas
e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Disse por vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, com referência a riquezas de mau quilate. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou neles. Então, eles realmente tinham ódio dos publicanos. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerada contrária à lei. Constituiu-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado o Gaulonita, tendo por princípio o não pagamento de imposto. Então, ele defendia a desobediência civil, né? Só não pagasse. Os judeus, pois, abominavam o imposto, e, como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, todo mundo, né? Donde a aversão que votavam os publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Então, às vezes, a pessoa vai, né, numa repartição pública e, de certa maneira, né, o serviço é tão ruim e não é, muitas vezes, por culpa do servidor, do funcionário. É porque ele não tem mesmo condição de fazer melhor. E ele vai, às vezes, também se habituando com aquele ambiente de não servir bem, e começa, então, a ver aquela rixa. Então, a pessoa já chega, às vezes, no balcão, né, de uma prefeitura, ou seja, do que, já chega irritado. O outro que está do lado de lá também já está irritado, né? Então, quantas vezes a gente vê, né, situações difíceis, às vezes o médico, ele que está ali na frente, ali com o doente, mas ele já está tão cansado, às vezes, de não ter estrutura para atender, que ele também começa a atender mal também, sendo que ele poderia, de alguma forma, procurar minimizar enquanto ele estivesse ali. Muitos começam a faltar ao serviço, porque sabe que vai chegar lá, não vai ter condições, então só vai piorando e só vai crescendo as irritações, né? Os ódios, enfim, essa relação. É porque o Estado, né? Quando a gente fala Estado, naquele tempo, eram os imperadores, o Estado romano, o governo, enfim. Ele está em tantas frentes, né? E ele atende tão mal que as pessoas que estão representando ali o Estado acabam sendo vistas, elas, como sendo as pessoas, assim, que, né, que levam, né, vamos dizer assim, as primeiras grosserias, são elas, né? E muitos realmente são mal educados mesmo, né? Meu Deus, quantas vezes a gente vai né, a gente é tratado igual, meu Deus, que a pessoa, às vezes, está há anos ali já, virou dona daquele guichê, e não se dá conta que é um servidor público. Então, essa estrutura toda que precisa ser mudada, porque ela é muito antiga e ela não funciona. Olha aqui, tem que alterar isso aí, né? Então, esses são os publicanos, que existe até hoje. Aí, depois, vem os portageiros. Quem são os portageiros? Os portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. As alfândegas, aquele imposto, sabe aqui em Vilhena, Malvina? Vilhena é o portal da Amazônia, que a gente chama. Quem vem do sul, né, pela BR-364, ele passa por Vilhena, né?
Passa. Aí os caminhões que vêm com mercadoria do Sul tem que parar ali no posto fiscal, não tem posto fiscal? Tem. É o portageiro, Ah, é de Portal, vem deles. Ficava na porta da meu marido cidade. já foi para Mato Grosso algumas vezes, mais antigamente, né? Trazia cavalo, tinha que passar lá. Ai, Não tem jeito, é. E E quando a aí, gente viajava de ônibus, a gente tomava vacina também ali em Vilhena. obrigado, na marra, tinha que Era tomar. na marra. Né? Hoje também Ai, continua, você não tem liberdade nem para tomar, não tomar a vacina. ai. Mas agora não nasceu ainda quem vai mesmo me obrigar a tomar vacina. Então, os portageiros eram os fiscais nos aeroportos das alfândegas, ali os fiscais aduaneiros, aquele fiscal que fica na porta da cidade, você não consegue entrar na cidade sem passar por ali. Aí a gente, quando vai, né, a gente vê aqueles caminhões lá, o pessoal com as notas fiscais, aqueles fiscais, e aí você já sabe, né? Os motoristas sempre desesperados, nunca ele consegue cumprir toda aquela burocracia do Estado. Porque não é fácil. Não é fácil. Eu me lembro que uma vez Eliseu comprou, aqui em Porto Velho, ele pediu um negócio de medir, sabe? Era um instrumento de trabalho, de medição fina, sabe? Que ele precisava para o trabalho dele. Ele trabalhava com mecânico de máquina pesada, né? De a bomba hidráulica, e ele precisava desse medidor, um medidor. E aí ele comprou e ficou parado lá em Vilhena. E nós não conseguimos, que eles taxaram como se fosse um produto de comércio, sabe? Quando eles querem arrumar desculpa, eles arrumam mesmo. Eu nem lembro qual foi a confusão, nós demoramos para entender que estava parado lá. Aí eles colocaram uma taxa imensa, que ficava 3 vezes o preço do negócio. Haviam. E eu acho que até hoje esse negócio está lá, Acredito. porque nós não conseguimos de jeito nenhum tirar, explicamos que não era para vender, era para uso, né, da empresa. E aí não adianta, porque o funcionário ele vê lá uma portaria, vê um memorando, ele vai cumprir um memorando, vai cumprir a portaria, mas ele não vai cumprir a lei, né? Porque a lei ele não tem condição de entender a lei. Então, era aqueles arrecadadores de baixa categoria, que são quem estão na linha de frente. Então, que no Brasil se cumpre o quê? A ordem de serviço que o chefe da repartição mandou e colou lá na porta. O que ele falar, está falado. Não passa ninguém sem cartão de vacina, não passa. Não passa. Aí eu viajava de ônibus, aí o ônibus encostava lá, aí todo mundo falava, vê a vacina. Bom, eu não ligava não, eu tomava e pronto. Pois é, mas então, né? Então é isso, quer dizer, você nem discute, você não tem como discutir, né? Quer dizer, é uma ingerência tão grande na sua liberdade que nós achamos até que está certo, que o Estado está sempre certo, mas ele não está sempre certo. Está sendo provado agora, né? As mortes que estão ocorrendo por causa de vacina, o que essas vacinas fizeram, tanta coisa, né? Tanta coisa, Márcia, que eu fiquei com medo. Eu tomei até a 3ª dose, falei, agora não tomo mais nem de gripe, e nem de Covid, nem de nada, não tomei não. Eu também não, porque assim a gente não confia mais, né? Porque antigamente você tinha aquela confiança, agora você não tem mais. Então, é isso, gente, uma coisa assim terrível, né? Então, é isso. Aí os portageiros eram esses funcionários, e, gente, existe até hoje, tá aí, ó. A estrutura é a mesma. O que foi que mudou? Nada, nada. Só porque a lei no Brasil ela demora muito para atualizar, né?
E assim, mas eu digo assim, o jeitão, né? Enquanto não mexer nisso tudo, dá mais liberdade para as pessoas de poderem fazer o que ela quer. Você vai lá, faz uma roupa para você vender, é tão complicado, você vira indústria. Não sou indústria, sou costureira, sabe? É um negócio terrível. Antigamente, o pessoal vinha, lembra? Lá em Alto Paraná, que tem umas profissões que não existe mais, por exemplo, leiteiro. O cara tirava o leite da vaca, botava no litro lá, tudo sujo, trazia, não é? E aí eu lembro, chegava o leiteiro, mãe, chegou o leiteiro, aí 2 litros de leite. Nós tem leiteiro aqui. Não é? Nós pega, dia sim, dia não, nós pega 2 litros. Minha filha, assim que Jaru crescer um pouco mais, já não vai ter mais, porque já vai vir. É porque já tem muitos caminhão, o resfriador, já tem muito. Não, mas então, aí começa, aí já vem vigilância sanitária. Aí tem pouco leiteiro também, não tem muito. Por quê? Aqui Porque na minha só sei desse que nós pegamos o leite dele. começam as regras. Regra disso, regra daquilo. É verdade. Vai ficando de um jeito. E a gente só sabia naquele tempo que você tinha que ferver o leite 10 minutos. Para matar os bichos tudo. Isso é que você sabia, que tinha bicho que você tinha que ferver 10 minutos, ficava aquela nata. Pronto. Agora é tanta da coisa, daí não pode, porque não sei o quê. E cada setor que passa, você tem que pagar uma taxa, vai ficando mais caro o litro do leite, vai ficando mais caro. E aquele leite que eles vendem no mercado não tem leite na caixinha. Tem soro e um monte de coisa lá que eles põem. Mas leite não tem, não. Pois é. Então, é isso. Aí a gente... É por isso que fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Um dia nós temos que entender como que isso funciona, né? Então, essas pessoas que ficavam ali na frente, né? Aquele que vai hoje, o mesminho, chegar no caminhoneiro, cadê a nota fiscal? Não, mas está faltando não sei o quê. Aí passa na balança, aí vai pesar, aí a balança que está desregulada, aí o cara... Gente, começa os nervos, né? Fica nervoso. Então, eles compartilhavam a repulsa que pesava sobre os publicanos em geral, né? É essa razão porque no Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano ao lado da expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos, não era isso. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. Porque, como eles estavam representando o Estado, eles estavam sempre também tendo que desconfiar das pessoas e tal, né? Entrar dentro das casas, olhar se estava escondendo alguma coisa, né? Então, era isso. Tá certo? Então, já falamos sobre publicanos, portageiros e sobre os fariseus. Aí, tá bom de falar de gente complicada. Vamos pedir para a nossa Ivone fazer a nossa oração, Ivone, pode ser? Gente complicada, né, Márcia? Meu Deus. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais oportunidade desse dia vivido, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, da justiça divina, até que venha a justiça dos homens. Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor Jesus, todos os dias. Olhai pelo nosso país, nosso grandioso país, de florestas, de muitos trabalhadores, de homens de muita coragem, determinação. Que o poder, Senhor, não se sobreponha aos fracos e oprimidos. Que possamos, Senhor, ter voz para lutar por justiça, por dignidade, por mais humanidade e pela caridade. Abranda-nos, Senhor, o coração do homem que se julga no poder, amenizador de todos nesse mundo, da guerra, da doença, das drogas
as enfermidades, o descaso e o roubo, Senhor Jesus, que nos rouba a liberdade, que nos rouba a paz. Esteja sempre conosco, Jesus, todos os dias. Ampara, acolha os espíritos desencarnados, suicidas, acolha os menos favorecidos em situação de rua, famigerada miséria. Essa, Senhor, pela mão do homem, grande causador da miséria, da violência e da injustiça. Esteja sempre conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Ivone. Então, nós estamos no livro, né, Mecanismos da Mediunidade, que a mediunidade, como nós estamos vendo, né, nós estamos terminando os nossos estudos, né, acho que nós vamos ter mais uma. Toda vez eu falo que é a última, aí fica um tempão em uma outra slide, né, quando a gente está estudando lá a fenomenologia, mas o importante é a gente, né, aprofundar. Então, nós estamos vendo que a mediunidade, ela é toda uma estrutura do reino da matéria, né? Porque o corpo que é o veículo mediúnico. Então, esse livro, Mecanismos da Mediunidade, ele fala toda das leis da matéria. E por isso que ele é difícil, assim, da gente entender, porque fala de física, mecânica quântica, não sei o quê. Então, mas vamos lendo, né? Vamos lendo, porque aí, pelo menos, nós vamos sabendo que existe, né, e que a mediunidade não é uma coisa, assim, mística, no sentido de ser sobrenatural. Não é, ela é natural, está na natureza. Nós apenas não conhecemos as leis todas que regem os fenômenos. E por isso parece que eles são miraculosos, né? No sentido de que se dá essa palavra hoje em dia, né, de milagroso, milagre no sentido de que está fora das leis da natureza, mas não estão. Então, as leis, a ciência hoje, né, a ciência espírita também, né, ela vem se alinhando com a ciência do mundo para explicar esses fenômenos que eram tidos como milagres, né, miraculos, né, como se diz assim. Então, nós já vimos sobre fluido, em Gênesis a gente vê também sobre fluido cósmico, que o fluido cósmico é esse hálito, assim, de Deus, vamos dizer assim, né, e que é o veículo de tudo, é por onde tudo transita, é o veículo do pensamento, até o pensamento, ele transita pelo fluido cósmico, né? E ele não tem como ele se deslocar, assim como a voz se desloca, o som, né, se desloca pelo ar. Mas vocês estão ouvindo a minha voz. Ela vai pelo ar até um sistema aqui que vai transformar ela, minha voz, em ondas magnéticas. E essa onda magnética, ela vai de torre em torre, né, chega cansadinha, vai para outra torre, para outra, até chegar, e aí leva a imagem, né, leva o som, e leva até a emoção, né, as nossas emoções. Então, não é fácil compreender isso, mas isso é da lei da matéria, isso está acontecendo aqui na nossa frente, nós estamos vendo isso aí. Imagina chegar lá no tempo de Jesus com tablet e fazer o tablet funcionar. A gente ia virar Deus lá, né? Por isso que os espíritos que se materializavam na época de Abraão eram chamados de deuses. Eles apareciam, eram espíritos nobres, mas como ainda a encarnação na Terra era muito complicada, era muito densa ainda a terceira dimensão, essa que nós vivemos, eles pouco encarnavam, eles ficavam ali na crosta,
numa dimensão um pouco mais leve, para não sofrerem muito, e então eles tinham facilidade de se apresentar para as pessoas, sem ter que encarnar mesmo, então, naquela dimensão. Então, eles se materializavam, orientavam, eram povos simples, por isso que eles falavam, Deus apareceu para mim, aí falava de coisas da rotina, do dia a dia, se a pessoa ia engravidar, se não ia, que a sua geração ficará por toda a terra, então aquelas linguagens figuradas que eles traziam para eles, e eles eram encarados como deuses, mas eles eram espíritos ali, guardiões, que se materializavam, né? Nada mais do que isso. Mas, então, era Deus que aparecia para eles, né, na cabeça deles. Então, vamos lá. Fótons e fluido cósmico. Fótons é a onda de luz. Lá na mitocôndria, quando a gente vai estudar, né, que a gente estava estudando, né, a mitocôndria é uma organela que mora dentro da célula. O que é uma organela, né? É um organismo vivo. Dizem que ele veio de fora da Terra e está lá, né? É uma estrutura que produz energia para nós, como se fosse um fogão, né? Um fogãozinho que fica lá. E ele produz, então, calor, produz luz, né? Então, há um escape calórico ali, quando ele está produzindo aquela energia, que vai se transformando em fótons, né? Uma luzinha, né? Vamos dizer assim, umas faíscazinhas, né? Então, o fóton, ele é o quê, né? Ele tem peso, é matéria, ele está abaixo do átomo. O átomo seria aquela última partícula, não, mas tem os fótons, né? Tem outras partículas subatômicas. Então, vamos lá, está falando aqui dos fótons, raiozinho de luz, vamos colocar assim, faísquinha, né? Estrutura da luz. Aí fala Clerk Maxwell, né? O nome de um cientista. Centralizado nos estudos do eletromagnetismo, então, lembrando, vocês estão me vendo por causa do eletromagnetismo, tá? Então, ele existe. A gente não vê, a gente não enxerga. Agora, a eletricidade, a gente já sabe que já levamos choque, né? Ele, que era estudioso, né? Ele previra que todas as irradiações, todas, inclusive a luz visível, pressionam os demais corpos. Ela faz pressão, ou seja, teria peso, então, para pressionar, né, ela, então, é mensurável, ou seja, matéria, mundo da matéria. Observações experimentais com o jato de uma lâmpada sobre um feixe de poeira mostraram que o feixe se acurvou como se impelido por leve corrente de força. Semelhante corrente foi medida, acusando insignificante percentagem de pressão, mas o bastante para provar que a luz era dotada de inércia. O que é inércia? Né? Ela tem peso. Ela precisa fazer um esforço para se propagar. Entendeu? Um esforço. Ela precisa de uma energia. Quando a gente fala, tem que sair da inércia. O que é sair da inércia? Às vezes você pega a pessoa que está com depressão, a pessoa que está com depressão, ela está inerte, está sem força, está sem energia. Ela está lá, ó. Você tem que tirar ela da inércia. E como, né? Às vezes precisa de remédio, gente. Você fala assim, você tem que ser feliz, você tem que ser bem-humorado, nós temos que trabalhar o bom humor, e vamos cantar, mas às vezes a pessoa está num estado de inércia tão imenso, ela não tem força para cantar, não tem energia, você tem que ter energia para se levantar. Gente, você tem que ter energia para morrer. Estava conversando esse dia com a Ivone, às vezes a pessoa está bem doente, vai lá um médium, dá um passe, a pessoa vai e morre. É verdade. Não é? A pessoa vai lá e morre, aí o médium fica desesperado, meu Deus, matei a pessoa. Não é isso, não é. É porque ela não tinha energia para morrer.
Vocês já notaram quando nós estamos muito cansados, a gente não consegue dormir? Parar para pensar? Que primeiro nós temos que descansar para depois dormir? Tomar, às vezes, um banho, relaxar. Não é? Precisa. Para dormir. Então, a pessoa em depressão, ela está tão sem energia que ela não sai da inércia, ela não consegue fazer isso. Aí a pessoa vem e fica, tem que fazer isso e tal, aquelas palestras, às vezes, né, centro espírita, que a gente vê sobre a importância do o bom humor é super necessário. Mas você tem que prestar atenção se a pessoa já está adoecida, a ponto dela não conseguir mais encontrar energia em canto nenhum. Então, aí ela tem que ir para o médico, tem que tomar um remédio, para ela sair da inércia, entendeu? Para ela poder ir para o sol, para ela poder fazer uma tarefinha, ela começar a se movimentar. Tem que tomar antioxidante, porque às vezes ela está tão cheia de cortisol, tão cheia de coisas dentro dela, que a mitocôndria dela não produz mais nada, porque está cheia de radical livre, sabe? Entupindo aquele fogãozinho. Para você fazer um fogo num fogão, o fogão tem que estar limpo, tem que ter o quê? Você tem que ter madeira, né? Tem que ter um isqueiro ali para poder acender. Inclusive, para fazer esse fogo, você precisa desprender uma energia. Como é que você vai acender um fogão se você não tem energia para acender o fogão? Não é? Você tem que ter pelo menos um fósforo, alguma coisa. Isso, é. Às vezes, tem gente, uma combustão. Pronto. E é tudo lá na mitocôndria. Hoje já se sabe isso, já se tem remédio para mitocôndria. Entendeu? Por quê? Porque lá, às vezes, você está tão desgastado que você precisa, sim, de fazer isso de fora para dentro, até que depois comece a funcionar, né? Mas até lá, tá certo? Então, a luz, então, ela tem peso, sim, né? Ela pode ser medida, né? Os físicos, então é isso, ó, provar que a luz era dotada de inércia, ou seja, ela pode ficar parada. Os físicos eram defrontados pelo problema quando Einstein, estruturando, sabe quem é Albert Einstein, aquele cientista famoso, estruturando a sua teoria da relatividade no princípio do século XX, chegou à conclusão de que a luz, nesse novo aspecto, possuiria peso específico, ela pesa. A luz pesa, o pensamento pesa. Às vezes a pessoa está tão carregada de pensamento que ela não aguenta carregar os pensamentos dela. Ela não aguenta. Ela está envergada pelo peso dos pensamentos, né? Isso implicava a existência de massa para a luz, então a luz teria que ter massa. Como conciliar vibração e peso, onda e massa? Intrigado, o grande cientista voltou às experiências de Planck e Bohr e deduziu que a luz de uma lâmpada resulta de sucessivos arremessos de grânulos luminosos em relâmpagos consecutivos a se desprenderem dela por todos os lados. Então, hoje nós já sabemos, né, que para nós parece que a luz ela é contínua, não parece? Porque ela entra na retina tão rápido, mas na verdade, ela fica piscando. Quando a luz começa, já viram quando a luz começa a piscar? A gente sabe que ela vai apagar? A luz está piscando é porque vai apagar. Ou a luz está piscando é porque a energia que está vindo da Energisa, né? Ou não sei como que é o nome da companhia aí de Minas, a energia está pequena, então não começa a piscar a lâmpada, é porque aí a gente consegue ver que são raios, não tem energia suficiente para dar ritmo, né? Entendeu? Então, às vezes, nós também estamos assim, ó, ali. Eu sempre comparo com aqueles
e eu ia no circo, eu gostava muito de ver aquele cara dos pratos, sabe? Eu olhava muito ele. E a hora que o prato estava caindo, ele ia lá, mexia, o prato voltava, né? Ia lá, mexia. Acho que é assim que Jesus faz com a gente. A hora que a gente tá morrendo, ele vem dar ele olha, nossa, coitadinha da Ivone, vai lá dar uma mexidinha, né? Assim que meio que funciona. Você fez aqui agora dos pratos, Márcia. Não é? Você buscou um exemplo assim, meu Deus, falei, nossa, a Márcia tem um pensamento fértil. Ela foi lá no girador de pratos, naquele pauzinho lá. Assim. A gente dá uma girada na gente assim, né? Parece que coloca a gente no prumo, né? Bruma. É bruma. E eu fico com pena do nosso mentor, né? Porque ele deve ter um monte de pratinho para ele cuidar. É porque a gente fica muito encantada com aquilo, não é? Não é? Mas quando a gente era mais novinha. Ai, meu Deus do céu, como ele consegue? E a gente não tá ali, a gente fica desesperado, vai cair, vai cair. Eu tenho dia que eu falo, Jesus, o senhor não vai vir mexer aqui, é que eu estou caindo. Não vai dar. Nossa, tanta coisa. Se ele der uma mexida, se Jesus fizer uma balançadinha daquela, filha, se eu não cair, eu prumo o resto da vida, porque aquela. Dá só um espirro, Senhor. O senhor não precisa de nada, faz assim, pronto, né? Você sabe que tem, já contei essa história, não sei se você estava. Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa d'Ávila, ela era uma filósofa, antes dela virar freira, tal. Enfim, e ela só não foi queimada na fogueira por questões, porque como ela era uma filósofa, ela escrevia muito na igreja, e na igreja, já sabe, né? Começou a escrever demais, falar demais, você vai para a fogueira. Então, às vezes eu penso que na doutrina espírita, na doutrina não, no movimento espírita, muito diferente disso, não. Então... Ô, Márcia, hoje eu tô, hein? Hoje eu tô que tô. Então, mas mulher, tu fala um negócio que já vem... Na casa espírita hoje está igual a igreja católica. Se você começa, é igual eu. Se eu começar a falar de muito, o pessoal já começa a fechar os olhos para mentalizar, porque a orar para expulsar o demônio que está com a gente. Demais. A igreja, a casa espírita está assim. E fora outra coisa, essa coisa que a gente viu dos portageiros, das regras, não os portageiros em si, né? Mas aqueles que fazem as regras. Então, faz tanta regra. Aí, as casas espíritas hoje, elas têm tanta regra. E aí, tem aquelas pessoas que são os portageiros, né? Que são aqueles que estão ali no portão do centro espírita. Aí, para você entrar, aí é aquela coisa. Então... aí é regra, sabe? Aí você tem que ir para o grupo tal primeiro para fazer tipo uma limpeza, aí depois você vai para outro grupo fazer mais uma limpeza, aí você vai para o outro. Aí você fica indo, aí o outro grupo já está estudando, não sei qual, aí você já não tem condição, mas você fala, não, mas isso daí que vocês estão estudando, eu já estudei lá na minha centro espírita, mas você estudou lá, você não estudou aqui. Aqui você tem que ter tal. Gente... aí tem que fazer 2 anos de estudo mediúnico para poder ir na reunião prática. Sim, mas você está recebendo espírito na fila do ônibus, você está recebendo espírito no correio, a hora que você vai lá, dentro da sua casa. E aí no centro espírita não pode, que era o lugar, né? Que é o lugar... não, porque a pessoa pode desequilibrar, tem um piripaco, mas onde que é o lugar para você ter o seu surto psicótico, se não é dentro do centro espírita? Fala para mim. Aí, não, mas a pessoa vai desequilibrar a reunião. Mas se for uma reunião equilibrada e vem um médium que dá uma desequilibrada, as pessoas não têm condição de segurar as pontas ali, depois ajustando. Enfim, né? É regra demais, gente. Regra demais. Por isso que não tem mais, estava falando ontem, materializar... tantas coisas não tem mais, sabe? Porque os médiuns ficaram engessados, sabe? Ficaram engessados. Então, vamos lá. E são leis materiais, é lei da matéria. Sabe? Não adianta você querer reprimir a mediunidade, você não vai conseguir. Vai reprimir a mediunidade? Como vai fazer isso? Aí, por isso que começam as brigas no centro espírita, as confusões, porque a pessoa
ela não conseguiu dar vazão àquela energia no momento certo, no lugar certo, fica ali, estancada. Aí ela encontra um desafeto, solta os cachorros, porque ela não conseguiu, não teve aonde ela dar vazão, né? É isso que eu falo. Então, vamos lá. Einstein, então, pesquisadores protestaram, né, dizendo que não, que a luz não tinha peso, que isso era um absurdo, tal, não sei o quê, mas o Einstein, então, recorreu ao efeito fotoelétrico, pelo qual a incidência de um raio luminoso sobre uma película de sódio ou de potássio determina a expulsão de elétrons da mesma película. Porque daí nós vamos entender como que faz a fotografia. Elétrons cuja velocidade pode ser medida com exatidão. E genialmente concebeu os grãos luminosos ou fótons, que, em se arrojando sobre os elétrons de sódio e potássio, lhes provocava o deslocamento com tanto mais violência, quanto mais concentrada for a energia dos fótons. O aumento da intensidade da luz, por isso, não acrescenta velocidade aos elétrons expulsos, o que apenas acontece ante a incidência de uma luz caracterizada por oscilação mais curta. Então, depois, graças a isso, que nós temos hoje as imagens que se transportam perfeitamente, né? Bom, então, saltos quânticos. A teoria dos saltos quânticos explicou, de certo modo, as oscilações eletromagnéticas que produzem os raios luminosos. Certo? No átomo, porque o que é que produz a luzinha, né? O rainho que brilha aí e que, quando bate em alguma coisa, é a luz, né, que a gente conhece. Não temos nem raio luminoso, né? No átomo, por isso que uma pessoa, espírito de luz, por que ele é um espírito de luz? Por causa do magnetismo dele. Um espírito iluminado. Às vezes, tem pessoas que vão fazer palestra e ele fala, né? Mas ele fala tanta coisa, assim, de ciências, mas não toca o coração das pessoas, porque falta magnetismo nele, falta luz. E quando, às vezes, um palestrante espírita, com grande conhecimento, começa a enveredar muito por um caminho, se celebrizar demais e enveredar por um caminho assim, perde o chão, né? Quando ele perde o chão nas relações e tal, ele vai perdendo magnetismo na palavra. Ele vai falar muito bonito, mas não vai tocar os corações das pessoas. Às vezes ele vai gritar numa palestra. Tem gente que fala e grita, tem gente que chora. Ele chora, mas eu já vi gente que chorou e eu não senti nada. Pessoa chorando. Eu fiquei com pena, quase que eu falei, vou receitar um psicólogo para essa pessoa que está precisando. Márcia, já aconteceu também. Eu fui numa palestra lá no Centro Mineiro Espírita, lá em Belo Horizonte. E lá é assim, o pessoal chega, senta, o palestrante chega lá na frente, abre o evangelho, fala, coloca o evangelho debaixo do braço e vai embora. Aí teve uma semana espírita lá, o palestrante gritava e falava, começou a chorar, ele ficou parecendo um pastor, sabe? E aquilo não me comoveu em nada. Aquele choro, aquele desdobramento, aquela situação, e o pessoal, alguns caras assim, alarmados, outras surpresas, aquilo não mexeu comigo. E ele não entrou assim, não teve aquela ressonância em mim. Se ele queria transmitir alguma coisa, eu não senti nada. Porque assim, na verdade, aquilo estava tendo um surto. Surto. Então, eu falei, meu Deus, eu acho que ele não estava preparado para aquele momento. Porque eu acho que ele perdeu o controle, não foi... Sei lá o que aconteceu, mas ele não... Pulso mediúnico perdeu o controle, porque na mediunidade é isso, né? Perda de controle. Agora, você está dando uma palestra, por exemplo, um médium, um orador, não é qualquer um que é um orador. Divaldo Franco é um orador, mas ele não usa mais da oratória. E eu perguntei, muito tempo nós fomos percebendo que ele foi mudando.
assim, Divaldo, você mudou muito a sua forma de fazer as suas oratórias. Ele falou assim, Marcinha, ele me chama Marcinha, é porque os tempos mudaram, não há mais necessidade. Antigamente, nós tínhamos que criar as imagens na cabeça das pessoas, não é? Então, o Divaldo, ele começava a falar, ele falava, você via o que ele estava falando, né? Então, havia essa necessidade. Hoje, existe o eletromagnetismo, as ondas eletromagnéticas, elas estão aí disponíveis. Nós temos como, vamos dizer assim, temos maior compreensão de tudo que é dito, das imagens. Ele falou assim, então, hoje, ele falou assim, nós precisamos de menos oradores e mais professores. Nunca vou esquecer isso. Ele falou, o orador, ele é importante, mas tem que ser poucos oradores para muitos professores. Porque o dia a dia, a rotina, o feijão com arroz do centro espírita, é para o professor, não é para o orador. O orador é aquele que vai estar falando no megafone para aquele monte de pessoas, então ele tem que berrar mesmo para o magnetismo dele chegar e tal. Mas, mesmo hoje, que já existe meios de você propagar as ondas eletromagnéticas, ele já não faz mais assim. Mas a gente vê, né? Aí, um dia eu estava falando com uma amiga assim, tem o Divaldo Franco, né? E tem mais um monte de Divaldo fraco, né? O pessoal fala, eu já ouvi isso, porque é um pessoal que quer ser o Divaldo. Mas essas pessoas, elas não têm a base que o Divaldo tem. Vai perguntar qual é a obra deles. Porque o Divaldo está sentado numa obra fantástica, né? Ele tem chão, ele pode chegar e falar. Ele tem magnetismo suficiente, né? Então, quando ele fala, ele tem autoridade moral. Aí chega uma pessoa lá, aí senta, eu acho incrível, né? Faz aquela contrição, não sente silêncio, né? Tal, não ri, nada. Aí, tal, aí depois, isso. E quando eu vi essa pessoa chorando, eu falei, meu Deus, ela tá mal, problema, porque ela teve ali um pulso, né? Assim, mediúnico, telúrico, foi um surto histérico, né? Era telúrico dela, dos hormônios, talvez estava na menopausa e começou a chorar. Então, tudo isso, a gente não pode ficar achando que ela, nossa, incorporou o doutor Bezerra, por isso que ela chorou. Não, nós temos que ter controle, estudar o espiritismo, compreender as leis que regem esses fenômenos, para a gente não ficar assim, endeusando, né? Médiuns, só porque eles gritam. Uma outra vez fui numa outra, é uma outra palestrante famosa, ela começa bem, sabe? Ela começa, de repente, ela começa a gritar, e ela começa a gritar, e eu, meu Deus do céu, que você ouve a voz dela do outro quarteirão, nem não precisa microfone, nada. Márcia, é por isso, desculpa, é por isso que às vezes eu vejo algumas situações e eu falo, nem tudo é mediunidade, não é? Nem tudo é mediunidade. O fato da pessoa estar se alterando, perdendo seu controle, não quer dizer que aquilo é a mediunidade, manifestação do espírito, não é. Não é manifestação de Não é. espírito, ela Não é. aquilo que a gente chama de mediunidade anímica, é dela, telúrica, Isso, histérica. isso. É a força, é uma mediunidade no sentido orgânico, sabe? É a força histérica dela, é o histerismo dela, da pessoa. Sim. É a dificuldade dela, que ela vai transmitir, fazer um mecanismo de transferência. Como ela não fez em outros ambientes, talvez mais adequados, aí ela aproveita aquele espaço para ela fazer. Sabe? A nós nos cabe compreender isso. Mas compreender no sentido de saber o que está acontecendo. E quando eu vejo, assim, às vezes, as pessoas endeusando esse tipo de coisa, eu falo, não, gente, não é isso. Ela teve ali uma crise, né? Um impulso mediúnico telúrico dela, tal.
Enfim, fazer o quê, né? Mas então, gente, vamos só terminar aqui de ler, falta 2 minutinhos, sobre os saltos quânticos. No átomo excitado, aceleram-se os movimentos, e os elétrons que lhe correspondem em se distanciando dos núcleos passam a degraus mais altos de energias. Né? Então, efetuada a alteração, os elétrons se afastam dos núcleos aos saltos, de acordo com o quadrado dos números. Então, aí tem umas equações, né? Você esquenta ali, igual quando você esquenta a água. Você botou uma energia ali, o que acontece, né? Há uma dilatação, né? Um negócio que a gente não sabe direito como que funciona, né? Na temperatura aproximada de 1000 graus centígrados, os elétrons abandonam as órbitas que lhes são peculiares, em número sempre crescente. Então, a água a 100 graus, ela muda completamente. O que ocorre a 100 graus? Ela entra no estado gasoso, não é? E quando ela vai perdendo temperatura e vai a 0 grau, ela congela, entra no estado sólido. Isso é tudo modificação, perda de energia, acréscimo de energia, né? Quando a gente fala que a pessoa está cristalizada no mal, né? Ela perdeu calor humano, né? Ela se tornou fria. Ela perdeu temperatura, ela congelou, né? Perdeu sensibilidade. Por isso que se diz, o pessoal fala que o inferno é quente. Não, o inferno é frio. O inferno é frio. É o gelo, a pessoa gelada, haverá frios e ranger de dente. É a pessoa que perdeu o magnetismo, ela se torna fria, insensível, você não consegue. Se abraça ela, aquele poste de gelo, né? Ela te lança um olhar, você congela. Não tem gente que olha para a gente e você fica congelado? Verdade. Há certas situações que as pessoas tiram até a energia da gente. Tira, te congela, porque ele é tão congela. frio que o pouquinho de calor que a gente tem, ele pega, porque é a segunda lei da termodinâmica, né? Se você colocar um gelo perto de um quente, o que acontece com o gelo? O gelo vai puxando a temperatura do quente, o quente vai ficando frio. Né? Isso é da lei, a lei da solidariedade. Então, por isso que o médium tem que ter cuidado onde que ele vai, sabe? Então, gente, se excitarmos o átomo com escassa energia, apenas se alterarão aqueles elétrons da periferia. Então, aquela coisa, né? É a pessoa morna que Paulo fala, porque aquele morno, a energia dele ele assim, ele ama Jesus, ele é morno, né? Ele nem é gelado, que pelo menos sabe que ele não é gelado, é aquele que ele vai no centro espírita se não chover, se o tempo estiver bom, se não sei o quê, né? Então, é capaz de superar facilmente a força atrativa do núcleo, né? Compreenderemos, portanto, que quanto mais distante do núcleo, mais comprido será o salto, determinando a emissão de onda mais longa e, por esse motivo, identificada por menor energia. E quanto mais para dentro do sistema atômico se verifique o salto, tanto mais curta, e por isso de maior poder penetrante a onda exteriorizada. Então, é por isso que a gente fala que às vezes a pessoa dá um salto quântico. O salto quântico é esse salto que você dá, muitas vezes depois de um longo período de sofrimento, né? De muita inércia. De repente, acho que Jesus tem dó, vai lá e assopra com a energia dele e a gente dá um salto quântico. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui os nossos saltos quânticos. E aí, é isso. Então, a Malvina que vai fazer a nossa oração, tá, Malvina? Tá Pode bom. ser? Obrigada. Então, tá. Pode fazer, Márcia? Pode. Tá bom, então. Mestre Jesus, nesse instante eu agradeço o teu amor por nós. Continua nos envolvendo com a paz, com o amor, com essa fraternidade que tens para conosco. Jesus, visita todos os lares que estão em sofrimento,
onde há doenças, as pessoas necessitando de socorro, leva Jesus, a espiritualidade amiga para acompanhar essas pessoas nesses momentos. Te peço pelos hospitais, pelas creches, pelos orfanatos, que a tua luz, tua misericórdia seja com eles. Também peço, Jesus, por aqueles que estão nas ruas em sofrimento, que uma mão amiga chegue até eles e possa acolhê-los nas suas necessidades. Jesus. Peço por aqueles que desencarnaram. Acompanha, Senhor, enviando a espiritualidade para levá-los para as escolas de ensinamento, hospitais de tratamento, e que ali eles possam evoluir, crescer espiritualmente para o retorno da reencarnação. Jesus, obrigada pelo dia de hoje e por tudo que nos destes. Que a luz, a paz, a misericórdia seja na casa dos nossos amigos, dos nossos familiares, e que possamos, Senhor, ter uma noite acompanhada pelos Espíritos que nos trazem a paz, nos guarda, nos ilumina. Obrigada, Senhor, sede conosco, hoje, agora, por tudo sempre, que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Obrigada a vocês. Assim seja, graças a Deus.